Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso online de Cardiopatia Congênitas no Adulto. Eu sou Mariana Carvalho e ao longo dessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre as comunicações interatriais. Por uma questão didática, eu dividi a aula em dois momentos e nesse primeiro momento nós veremos um pouco sobre as considerações gerais das CIAs, bem como as CIAs ostium secundus, que são as CIAs mais comumente encontradas nos adultos. Então, o que vem a ser a comunicação interatrial? Bom, a própria nomenclatura ela é autoexplicativa, então são comunicações presentes no septo interatrial e, portanto, ela é considerada uma cardiopatia congênita, uma vez que seria por uma falha do desenvolvimento embriológico deste septo interatrial. É um defeito comum que pode ser diagnosticado já na vida adulta, ele pode passar despercebido durante a infância, sendo por vezes um achado ocasional dos adultos e sendo, portanto, a mais frequentemente encontrada nessa faixa etária, nessa nossa população adulta. Ela passa despercebida exatamente porque ela é muito pobre em sintomas e a sua evolução é bastante insidiosa. Tem uma incidência maior no sexo feminino, com a proporção de 3:1, lembrando que é uma cardiopatia congênita que faz comunicação da esquerda para a direita e, portanto, fluxos esquerda-direita, nós estamos saindo de um território de um fluxo altamente concentrado em oxigênio para um fluxo pobre em oxigênio, então ele classifica-se como uma cardiopatia acianogênica, e como eu tenho fluxo da esquerda para a direita, eu estou levando este paciente a ter um roubo de fluxo do leito sistêmico e um aumento do fluxo pulmonar. Então, nós podemos classificar a CIAs como uma cardiopatia congênita acianogênica de hiperfluxo pulmonar. E assim, se tiver que a gente levar uma informação para a vida, eu queria que vocês lembrassem de uma das aulas de Dr. Castilho sobre fisiopatologia, em que o que ele fala é que os shunts pré-tricuspídeos subentendam-se o maior representante são as CIAs, podendo ter também as drenagens anômalas. O que a gente vai encontrar são as dilatações das cavidades direitas. Então, você fez um ecocardiograma. Sabemos que as janelas nos adultos não têm a mesma facilidade do que das crianças, mas você viu dilatação das cavidades direitas. Então, ainda que você não consiga identificar a presença de um defeito, a dilatação das cavidades direitas é altamente sugestiva e pode dar pistas desse diagnóstico. Do ponto de vista manifestações clínicas, como eu já citei, ela é bastante insidiosa, então esses pacientes podem ser assintomáticos e pelo fluxo pulmonar aumentado, eles podem evoluir com infecções pulmonares de repetição. Uma outra coisa que a gente tem que levar em conta é que como a gente tem shunt esquerda-direita, eu faço aumento de cavidades direitas e a médio e longo prazo, essa dilatação do átrio direito pode levar a arritmias. Pacientes não tratados, apesar de não ser comum a evolução das CIAs para HP, mas isso pode acontecer geralmente a partir da 4ª ou 5ª década de vida, e aqui eu faço uma ressalva para as comunicações interatriais do tipo ostium primum, que o desenvolvimento da HP ela é mais precoce. Podemos evoluir com insuficiência cardíaca e, por consequência das arritmias, das HPs, das insuficiências cardíacas, nós podemos ter, do ponto de vista clínico, palpitações, cansaço, fadiga, limitação das atividades diárias e, consequentemente, piora da qualidade de vida. Bom, do ponto de vista raio-x de tórax, o que a gente espera é que normalmente esses pacientes eles vêm com citos sólidos, então é um coração normoposicionado no mediastino, com a ponta voltada para a esquerda. Mas se nós já verbalizamos que tem aumento de cavidades direitas, eu tenho que encontrar estes mesmos achados, tanto no raio-x, quanto no eletro, quanto no ecocardiograma. Então, o que a gente vai ter é um aumento das cavidades direitas e sinais de hiperfluxo pulmonar. Nós temos aqui um paciente com um pouco de fluxo já mais aumentado em região de mediastino, né? Esse paciente já tem sinais de hiperfluxo, lembrando que os pacientes com aumento de cavidade direita, a tendência é que a ponta do coração levante. Se fosse aumento do VE, a gente esperaria que esse coração estivesse mergulhado na direção do diafragma. O eletrocardiograma corrobora os achados, em que nós temos um aumento do átrio direito e, portanto, nós teremos uma onda P mais apiculada, tá aqui. Nós temos também um desvio do eixo para a direita e podemos ter um padrão, não só de sobrecarga de ventrículo direito, mas também bloqueio de ramo direito. Bom, antes da gente partir para as avaliações do eco, eu queria lembrar a vocês que uma das coisas muito importantes seria a estimativa do QPQS. Gente, essa simbologia aqui, QPQS, ela vem da letra grega phi, que significa fluxo, e nós precisamos encontrar o fluxo pulmonar e o fluxo sistêmico.
A fórmula de fluxo, a gente vai precisar estimar exatamente o volume. E agora eu vou puxar vocês lá para as aulas de geometria que vocês acharam que estava livre, para a gente estimar o volume do cilindro e eu já explico o porquê do cilindro. Bom, o volume do cilindro ele leva em conta a base, que é πr ao quadrado, e nós levamos em conta a altura. A partir do momento em que eu tenho a área da base vezes a altura, eu tenho então a estimativa de volume. E como é que a gente vai aplicar isso para achar o volume pulmonar e o volume sistêmico e, consequentemente, estimar repercussão da CIA? As nossas vias de saída, elas são equivalentes a cilindros. E é por conta disso que a gente utiliza o volume do cilindro, em que a nossa base será exatamente os diâmetros das vias de saída, via de saída do VD e via de saída do VE. Então, tá aqui o cilindro para vocês imaginarem. E para a gente estimar o volume, a base, que seria a área, é o equivalente à área da via de saída do VE e a área da via de saída do VD. E essa situação, que seria a altura, ele vai medir exatamente o deslocamento das hemácias e isso a gente fornece através do VTI. Então, dessa maneira, eu consigo estimar o fluxo que sai através do leito sistêmico e o fluxo que sai através do leito pulmonar, e eu consigo fazer uma relação entre eles, me permitindo estimar se eu tenho mais fluxo indo na direção do leito pulmonar, caracterizando repercussão de uma cardiopatia de hiperfluxo. Agora vamos avaliar a questão de aplicabilidade. Então eu tenho dentro da via de saída do ventrículo direito, eixo curto no nível dos vasos da base, válvula aberta, a gente vai traçar exatamente esse diâmetro. Aqui nesse mesmo lugar eu vou colocar o pulsado e eu vou traçar o VTI. Com isso eu tenho a base do meu cilindro, que seria o equivalente à minha via de saída, e eu tenho a altura do meu cilindro, que seria o equivalente ao VTI. Isso é feito na mesma janela, tá? Em contrapartida, do ventrículo esquerdo para external, eixo longo, a gente vai medir a via de saída, corroborando, né, me dando, na verdade, a área da base, e a minha altura seria o equivalente ao VTI, com o Doppler pulsado na via de saída, nos 5 câmaras. Vamos raciocinar, gente. Se eu tenho um fluxo sistêmico e um fluxo pulmonar similares, ou seja, o que vai para um vai para o outro, eu tenho ele considerado como normal. Mas, se eu tenho um fluxo indo mais para pulmonar do que para o sistêmico, ou seja, veja que ele já está aumentado, 1,5, 2 maior que 2, eu consigo estimar se o meu shunt, ou seja, se os meus sinais de hiperfluxo são discretos, moderados ou importantes. Então, além da repercussão de cavidades direitas, o cálculo do QPQS ele também é mandatório para somar as informações e, consequentemente, estimar a repercussão dessa CIA. Então, aqui eu trouxe um exemplo prático, a gente tem um eixo curto, aqui está a via de saída e o VTI da via de saída do VD. Aqui a gente tem um par external eixo longo, então foi estimado aqui a via de saída do VE e o VTI da via de saída do VE. Quando aplica a fórmula do volume, então a gente tem um QPQS de 2,4, que seria um QPQS repercutindo que eu tenho sinais de hiperfluxo pulmonar. Aqui uma situação similar, porém um outro paciente, em que novamente eu tenho a via de saída do VD e o VTI da via de saída do VD, e eu tenho a via de saída do VE e o VTI da via de saída do VE, lembrando que este daqui, a janela, é exatamente igual, aqui são janelas diferentes, porque sempre que eu quiser medir uma estrutura, eu devo estar o mais perpendicular possível, e sempre que eu quiser estimar o Doppler, seja pulsado, seja contínuo, eu devo estar o mais paralelo, de maneira que aqui eu vou fazer no apical 5 câmaras. Este paciente tem um QPQS de 2,3, também mostrando repercussão já do hiperfluxo pulmonar. Então, quando é que eu vou suspeitar? Eu comecei o meu exame e eu percebi que esse paciente tem dilatação de cavidades direitas, até que se prove o contrário, esse paciente tem uma comunicação interatrial. Então, vejam nesse eco, esse paciente, eu coloquei o coração dele em posição anatômica, então aqui eu tenho cavidades esquerdas, aqui eu tenho cavidades direitas e eu percebo que eu tenho dilatação das cavidades direitas. Então, ainda que eu não enxergue o meu defeito, eu tenho que pensar em CIA. Uma outra situação que eu tenho que avaliar é que eu tenho geralmente dilatação das pulmonares, do TP e dos seus ramos que repercutem exatamente o hiperfluxo pulmonar. Hiperpulsatilidade dos ramos de artérias pulmonares também corrobora que a gente pense em CIAs. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para a gente começar a pensar. E a gente observa que isso daqui é um eixo curto a nível ventricular.
Então, a gente repara que a gente tem uma dilatação do ventrículo direito e uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é a retificação do septo interventricular. Aqui no parasternal eixo longo, a gente também já visualiza que eu tenho cavidades direitas aparentemente dilatadas. E aqui, gente, só para chamar a atenção de vocês, que todas as vezes que eu tiver a retificação do septo, eu tenho que pensar se eu tenho sobrecarga pressórica ou sobrecarga volumétrica do meu coração direito, do meu ventrículo direito. Então, se porventura a retificação do septo se dá na sístole, eu tenho que pensar em sobrecarga pressórica. Se porventura a minha retificação vier na diástole, eu tenho que pensar em sobrecarga volumétrica. Então, esses pacientes com CIA habitualmente evoluem com sobrecarga volumétrica, então eu espero exatamente essa situação de retificação do septo interventricular na minha diástole ventricular. Vamos mostrar agora mais algumas imagens. Então, aqui no parasternal eixo curto, dilatação do meu ventrículo direito. O meu ventrículo esquerdo, ele segue num padrão ok, com uma discreta retificação diastólica do septo. As pulmonares aparentemente dilatadas também. Mais imagens com aumento do ventrículo direito, modo M corroborando. Aqui, novamente, cavidades direitas aumentadas e ventrículo direito aumentado. Então, veja que até agora eu não mostrei nenhum defeito, mas eu estou mostrando a vocês que todas as vezes que tivermos imagens com cavidades direitas aumentadas e a árvore pulmonar dilatada, a gente tem que pensar em CIA como a nossa primeira hipótese. A CIA ela é classificada nesses 5 tipos, basicamente, em que forame oval patente a gente vai ter um momento para discutir um pouco melhor. CIA ostium secundum, um ostium primo, e asseio venoso, que mantém relação com as veias cava, sendo dividido em superior e inferior, a depender da veia cava com que ela mantém mais intimidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre a CIA do tipo ostium secundum, que sem sombra de dúvida é a CIA mais comum, correspondendo a cerca de 80% de todas as CIAs. É a cardiopatia mais frequentemente encontrada nos adultos, como eu já disse, uma discreta proporção, né? Na verdade, 3:1, quando a gente compara o sexo feminino com o masculino. E se não tratada, pode evoluir para HAP. Isso é uma evolução um pouco mais tardia, com exceção das CIAs do tipo ostium primo. As janelas de escolha serão sempre as 4 câmaras, tá, gente? Seja ela no subcostal ou no apical, mas a gente sempre consegue visualizar melhor através dos nossos cortes 4 câmaras. Então, aqui eu tenho o fígado, tá aqui, então eu tenho um fluxo em vermelho se aproximando do meu transdutor, um shunt esquerda-direita, bem na porção central do septo, correspondendo então a uma CIA do tipo ostium secundum. Aqui, chamando a atenção de vocês, veja que eu não consigo visualizar defeito, mas chama a atenção o aumento das minhas cavidades direitas, então até que se prove o contrário, esse paciente, ele tem, sem sombra de dúvidas, uma CIA. Aqui o equivalente a 4 câmaras, está aqui um dopplerzinho em vermelho, então a gente tem um fluxo esquerda-direita também através do septo secundum. Mais imagens aqui a gente segue no subcostal, então tá aqui o fluxo, a gente tem os átrios, né, o átrio esquerdo e o átrio direito, o transdutor nesse caso tá aqui embaixo, então nós temos fluxo da esquerda para a direita, tá aqui o fígado mantendo ampla relação com as cavidades direitas, e aí quando a gente tira a cor a gente consegue definir, veja as cavidades direitas mais próximas ao fígado, e eu tenho aqui a presença da CIA. Mais imagens, coração em posição anatômica, então eu tenho um aumento do átrio direito e do ventrículo direito, e aqui um eco 3D, desculpa, mostrando a imagem de uma CIA do tipo ostium secundum também. Mais imagens, reparem a dilatação das cavidades direitas, eu já tenho a sensação de visualizar uma CIA aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês que a gente não pode simplesmente ver uma imagem sem o Doppler Color e fechar o diagnóstico de CIA, porque nós podemos ter um dropout de imagem e uma falsa CIA, em especial no apical 4 câmaras. Para a gente fechar o diagnóstico, a gente vê a falha e a gente precisa ver o fluxo passando em condições normais da esquerda para a direita. Se esse shunt está invertido, a gente já pensa em uma outra entidade que seria a síndrome de Eisenmenger. Além da via subcostal, que de fato é a via mais utilizada para o diagnóstico, a gente sabe a limitação dos adultos, seja por tecido adiposo, seja por musculatura, ela é uma janela muito mais propícia, né, para diagnóstico na infância do que na vida adulta, mas quando a gente não tiver a opção da janela subcostal, a gente vai ter que lançar mão do que a gente tem, que é o apical 4 câmaras, e uma outra janela que a gente pode lançar mão é o eixo curto do nível dos vasos da base, em que aqui no meio eu tenho a aorta,
Aqui eu teria o equivalente a pulmonar. Aqui eu tenho átrio esquerdo, átrio direito. E aqui seria o septo interatrial. Observem esse fluxo que ele está passando da esquerda para a direita. Então, você viu o aumento das cavidades direitas. Então, tem que pensar em CIA. Não teve um subcostal adequado, mas quando vocês abriram o eixo curto no nível das bases, viram esse fluxo passando, então a gente vai dar o diagnóstico de CIA do tipo Ostium secundo. Mas imagens, está aqui ele sem a cor, a gente vê essa solução de continuidade e quando a gente coloca a cor, a gente também visualiza esse fluxo da esquerda para a direita. Está em vermelho, se aproximando do transdutor, CIA do tipo Ostium secundo novamente. Algumas imagens do eco 3D. O eco 3D, ele mostra essa solução de continuidade. Reparem que aqui é uma vista do átrio direito, é como se nós estivéssemos dentro do átrio direito, e a gente vê a solução de continuidade e o átrio esquerdo, ele tá lá por trás. E assim a gente encerra esse momento em que nós vimos um pouco sobre as CIAs do tipo Ostium secundo. Só amarrando as informações, é uma CIA mais comum, de todas as CIAs, é a CIA mais comum, é a cardiopatia congênita mais comum dos adultos, ocorre numa proporção de 3:1, né, quando a gente compara o sexo feminino. Sem dúvidas a janela de escolha é o subcostal, mas sabemos da limitação desta janela nos adultos, e aí a gente vai lançar mão de outras janelas, que seriam o apical 4 câmaras e o eixo curto também. Lembrando que para a gente fechar o diagnóstico de CIA, além da gente ver a solução de continuidade, a gente ainda precisa ter a repercussão, no caso o fluxo passando da esquerda para a direita, confirmado com Doppler Color. Na próxima aula a gente vai avaliar os outros tipos de CIA. Até a próxima!